Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel, Eu sou o Lucão. essa é a Playlist Infinita e hoje vamos falar sobre um filme que quase não estava sendo esperado, que é Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Mas antes, Antes você vai deixar o seu gostei aqui embaixo, vai se inscrever no canal, vai clicar no sininho para ativar as notificações e é isso. aproveita e deixa um comentário aí também. Conta se você já assistiu o filme, se você tá ansioso pra assistir o filme. Quando esse vídeo tá saindo aqui, que eu não sei exatamente que dia é, acho que muita gente já viu esse filme. Porque, olha, a expectativa foi gigantesca. Mas, um aviso aqui: é impossível falar sobre esse filme, fazer o tipo de análise que a gente faz, sem dar spoilers. Então, se você vai continuar aqui, das duas, uma. Ou você já assistiu o filme e você quer bater um papo aqui com a gente com spoilers, ou você não tá nem aí pra isso. Mas esteja avisado. A partir de agora, spoilers. Muitos. Segunda coisa. Esse filme, gente, não é perfeito do jeito que tá todo mundo falando, tá? Ele tem os probleminhas, mas a maneira como o filme funciona faz com que a gente passe aquele paninho, faz com que a gente não ligue muito para esses pequenos problemas que nós vamos falar aqui. Por quê? Porque o filme pega o espectador pela emoção. Uhum. Sabe, é um filme emocionante com o qual você se envolve. E aí você pensa, mas esse negócio aqui não ficou muito bem explicado, mas eu não tô ligando muito. Porque você vai sair satisfeito do cinema. Eu não sei se esse filme vai resistir aí ao teste do tempo e daqui a muitos anos, ou talvez nem isso, quando todo mundo já souber tudo o que acontece, ele vai continuar emocionando. Mas na primeira assistida, ó, é joia. Inclusive, eu falei um dia, tava conversando com um amigo meu, eu falei assim, cara, se eu pudesse esquecer um filme e reassistir pela primeira vez, esse ia ser o filme que eu queria assistir pela primeira vez de novo. Caramba, hein? Ó, gente, tem fanservice no filme? Tem. Muitos. Tem muitos momentos de fanservice, mas eles são bem construídos. Porque o medo era, pô, vai ter fanservice pelo fanservice, vai aparecer aquele personagemzinho ali, a gente vai curtir, depois ele some. Mas não. Aqui tudo que aparece de uma ou outra maneira, em maior ou menor grau, contribui para a narrativa. Essa é a questão. Essa é a melhor maneira de se tratar o fanservice. Esse filme conseguiu fazer isso muito bem. Eu não vou falar muito aqui do jeito que a gente costuma fazer, não vou falar muito da direção do John Watts. Por quê? Porque o John Watts, para mim, não é um grande diretor. O filme anterior, o Longe de Longe de Casa, casa. me desagrada bastante. O primeiro, que é o De Volta ao Lar, eu já gosto um pouco mais, mas eu entendo assim, o que deu certo aqui, nesse filme, é muito mais mérito, talvez, daquele olho que tudo vê do Kevin Feige do que do diretor em si. Os diretores da Uhum. Marvel a gente sabe que a maioria deles faz o que mandam. Então eu não vou ficar falando muito disso não, tá? Bom, como todo mundo sabe, no fim do Homem-Aranha Longe de Casa, aparece lá a carona do J.K. Simmons, que vive o J. Jonah Jameson, nos filmes do universo ali do Tobey Maguire, dos filmes do Sam Raimi. E quando ele apareceu, todo mundo já ficou com a pulga atrás da orelha. Já pensou, o que será que o futuro nos reserva? Esse filme vai começar exatamente no ponto em que aquele parou, com o Homem-Aranha tendo a sua identidade revelada ao mundo. E isso é visto como um problemão, o que é um pouco esquisito, porque no universo Marvel, gente, parece que ninguém tá nem aí com identidade secreta. O Homem-Aranha é o único, mas a gente aceita, porque ele também é o único herói que ainda tá na escola. É. Então, né, conta isso aí. A gente avisou que vai ter spoiler, né? Então você tá preparado. Porque agora a gente vai dar spoiler e não só desse filme, mas do MCU inteiro, tá? Entendeu? Beleza? Então é nóis. Vamos lá. O problema aqui é maior do que o Peter ter a identidade dele exposta. Uhum. Ele tá sendo acusado de matar o Mistério. Então ficou aquela coisa de o Mistério é o herói, a Homem-Aranha é o vilão. Então existe uma acusação formal, legal,
contra ele. Então, o que ele precisa? De um advogado. Então, vão arrumar advogado Peter Parker. De repente, quem que aparece lá? Charlie Cox, que é o Demolidor das séries da Netflix, que agora está oficialmente integrado ao MCU. E a estreia de Homem-Aranha Sem Volta para Casa aconteceu no mesmo dia em que o Vincent D'Onofrio apareceu num framezinho rápido ali como Rei do Crime na série do Gavião Arqueiro. Ou seja, tudo está integrado, tudo está interligado. E olha, a partir daquele momento em que aparece Charlie Cox, que não aparece como Demolidor, aparece como Matt Murdock. Meu, eu aceitava qualquer coisa. Qualquer coisa que aparecesse depois daquele momento, eu ia ficar feliz. Sabe? Eu fui pro cinema querendo que o Demolidor aparecesse. E ele aparece muito rápido, né? Ele parece 10 minutos de filme Por que aí. aparece. Então, ó, mesmo ele aparecendo só como Matt Murdock, já tá valendo muito, né? E, como ele mesmo diz, ele é um advogado muito bom. Uhum. Então ele consegue já livrar o Peter das acusações. Porém, Peter Parker está sendo vítima do escrutínio público, assim como o Matt Murdock mesmo foi várias vezes nos quadrinhos. As pessoas continuam o julgando. Ele se livrou das acusações, mas não se livrou das pessoas, porque as pessoas são assim, né? E aí, isso resvala na MJ, que aqui a gente descobre que se chama Michelle Jones Watson. Colocaram o Watson numa retcon completamente desnecessária. E resvala no Ned também, porque eles recebem a negativa do MIT e não vão poder fazer a faculdade. Na verdade, não só lá, né? Vocês receberam 3 negativas. E aí é que chega o ponto que é mostrado no trailer. O Peter vai atrás do Doutor Estranho e fala assim: olha, dá pra fazer todo mundo esquecer que eu sou Homem-Aranha? E o Doutor Estranho fala: dá, vambora. E muita gente ficou falando, mas o Doutor Estranho nunca faria isso, porque não sei o quê. Faria, velho. O Doutor Estranho do Gibi já fez umas coisas muito pior pra alimentar o ego dele. Uhum. Ego que já foi mostrado no filme do Doutor Estranho, que é muito grande. E Então, aqui nesse filme ele tá com o ego meio ferido, porque ele sumiu por 5 anos, ele perdeu o posto de Mago Supremo. qual que é o problema, gente? O problema é que o Tom Holland encarna o Chaves ali. Tá bom, mas não se irrite. E ele começa a atrapalhar o feitiço o tempo todo. Não, porque a MJ não pode esquecer, porque o Ned não pode esquecer, porque a Tia May não pode esquecer, porque o meu periquito não pode esquecer. E aí atrapalha tudo, o feitiço sai de controle, abre um rombo no multiverso, o homem contém o feitiço, mas aí já tá tudo rompido. O Peter vai atrás da mulher do MIT pra falar assim, dá uma chance aí pros meus amigos e tal. E bem nessa hora aparece a cena do trailer ali do Dr. Octopus do universo do Tobey Maguire aparecendo, e logo depois o Duende Verde, que aparece rapidinho. A gente começa nesse momento a entender o que está acontecendo, tá? Quando esses caras apareceram no trailer, todo mundo já ficou, meu Deus do céu, vai ter Tobey Maguire? Vai ter o que mais? Aí saiu o segundo trailer. Aí nesse segundo trailer apareceu o Electro, o Lagarto e o Homem-Areia. O Homem-Areia tudo bem, ele tava lá no Tobey Maguire também, mas apareceu o Lagarto e o outro lá, mano, o Electro. Véi, aí vai ter Andrew Garfield, vai ter todo mundo, vai ter todos os Homem-Aranha que existe. Será? Esse é o hype. E cara, na boa, esse hype talvez tenha sido mais gigantesco do que do próprio Ultimato. Uhum. É que não tem muito como a gente mensurar. Por quê? Porque estamos na pandemia ainda. Esse filme teve uma abertura que foi metade da do Ultimato. Vamos pensar assim, jogando mais ou menos, o Ultimato fez 1 bilhão e 200 milhões na abertura. Esse filme fez, se não me engano, 642 milhões. É muita coisa? É. Mas ele não estreou na China ainda e esse número não pode ser medido como em outros tempos, porque com certeza tem gente que não foi ao cinema por causa desses fatores pandêmicos. Mas mesmo assim, é uma abertura gigantesca para esse mundo em que a gente está vivendo. Então, agora sim, vamos lá. Aparecem os 3 Homens-Aranhas? Aparece, gente. Aparece e é muito bom. Aparece e é muito bem feito, porque o medo
é o fanservice pelo fanservice. O medo é, vai aparecer o Andrew Garfield lá, vai dar um tchauzinho, dar aquele sorriso dele lá, e aí todo mundo vai falar, ai, meu Deus do céu. E aí vai sumir, e aí vai aparecer Tobey Maguire só com a carinha assim, fazendo assim? Não. Eles realmente participam do filme, eles realmente interagem com o protagonista e eles realmente ajudam a vencer os vilões. Cara, eu confesso que eu fui um cara que tava... Eu fui muito contra esse lance todo de aparecer 3 Homens-Aranhas, de voltar todo mundo, achando que não ia acontecer primeiro e que se acontecesse ia ser bem ruim. Eu tava com essa ideia na cabeça e eu não poderia estar mais enganado. Porque, cara, é tão sensacional. É o que o Geraldo falou antes. Pega pela emoção. A hora que você vê os 3 em cena ali, juntos, é tudo muito orgânico. Porque eles se ajudam, um fala tal coisa pro outro. Não é só artifício pra agradar fã. Não é só uma participaçãozinha, nada. Eles têm bastante tempo de tela junto com o Tom Holland. E isso acontece de uma forma natural na trama. Não fica muito jogado, nada. Então é muito legal, é muito bom. Ficou perfeito, cara, pra mim. Eles podiam, sei lá, no meio de uma cena de batalha, entram lá, aparece de repente e dá aquela ajudinha, a batalha acabou. Então... Não, é um tempão antes, eles entram ainda conversando, falando, se revelando aos poucos. Eles fazem piadas um com o outro ali. Agora sim, 2 probleminhas. Mas, como eu falei no começo, são probleminhas, eles não tiram a gente do filme. Tá? Quando a barreira se rompe, os vilões chegam e eles são capturados, o Dr. Octopus e o Lagarto, primeiro, eles são capturados muito rapidamente pelo Doutor Estranho. E ele fala assim, todo mundo que conhece a identidade do Homem-Aranha vai vir parar nesse universo. A gente sabe que eles foram puxados em momentos diferentes, porque o Norman Osborn, por exemplo, ele morreu bem antes do Dr. Otto Octavius. E eles cruzaram a vida do Aranha em momentos distintos. Mas a questão é, por que o Electro veio? Porque o Electro nunca conheceu a identidade do Homem-Aranha. Tanto que ele conhece nesse filme, ainda fala aquela cena muito boa, né? Você ajuda todo mundo no Queens e tal, você mora lá, ajuda os pobres, achei que você era negro. Ele descobriu ali, então como que ele veio? Sabe? Eu entendo, por exemplo, gente que ficou reclamando, mas até eu na primeira assistida, eu fiquei pensando, mas por que não veio todo mundo? Por que não veio a Mary Jane? Por que não veio a Gwen? Os 2 Harry, né? Mas é porque o Doutor Estranho fala no filme, eu consegui fechar antes que viesse mais gente. Então tudo bem, não ter vindo todo mundo, beleza, mas o Electro ter vindo não tem nenhuma explicação. Eu acho que é só pro Jamie Foxx se redimir daquele papel horrível dele em Espetacular Homem-Aranha 2. Eu vi muita gente falando também sobre a mudança do visual do Electro. Porque no Espetacular Homem-Aranha 2, ele é todo esquisito. Mas isso explica no filme. Então, quando ele vem pra cá, ele tá com outro visual. Mas eu vi muita gente reclamando isso. Por que ele veio com outro visual? Mas é que aí é questão de prestar atenção, né? Porque explica, porque ele fala que ele mudou porque como o corpo dele tá formado de energia, a energia nesse universo que ele tá é diferente. É essa a explicação. E tipo, isso você aceita. Agora, um problema que eu acho grave, e aí acontece nos 3 filmes do Tom Holland, é que ele sempre é o causador da bagunça. Sabe? Aquele negócio. Você não teria problema se não tivesse o Homem-Aranha ali. Porque tudo bem você usar esse recurso. Acontece, mas nos 3 filmes eu achei meio muito. Tudo bem. Ele é adolescente faz cagada, mas as cagadas dele são monstruosas, né? Só que por outro lado também, nos 2 filmes anteriores, as bagunças todas que geram as tramas têm a ver com problemas relacionados ao Tony Stark. Aqui, pelo menos, não tem mais isso. Isso já ajuda um bocado, né? Por outro lado, gente, em termos de narrativa e de construção do protagonista, ele finalmente deixa de ser o Homem de Ferro Jr. e vira o Homem-Aranha. Para isso, a tia May acaba tendo que se tornar o que o tio Ben sempre foi. Isso é uma outra coisa que tira o Homem de Ferro da jogada, porque a galera tava falando muito, né? O tio Ben desse Homem-Aranha é o Tony Stark, porque morreu lá no fim de Ultimato e tudo mais. E o tio Ben mesmo a gente nem sabe se existe nesse universo, né? Nunca ficou muito claro. E além da tia May,
ele conta também com a presença dos dois Homens-Aranhas mais velhos. Uhum. Porque ele não muda imediatamente ali quando a tia May fala, quando ela morre e fala pra ele com grandes poderes vem grandes responsabilidades, igual acontece com o do Tobey Maguire, por exemplo, né? Tem uma música, gente, do Phil Collins, que chama Strangers Like Me, que é da trilha sonora do Tarzan, né, de 1999. E na letra dessa música fala assim: Whatever you do, I'll do too. Tipo, tudo que você fizer, eu vou fazer também. Show me everything and tell me how. Me mostra tudo e me conta como que eu vou poder fazer o que você faz, né? Só que eles não dizem como fazer as coisas. Mas, os dois Homens-Aranhas, no caso, né? Eles contam as histórias deles, né? O do Tobey Maguire conta a história do Tio Ben. O do Andrew Garfield conta a história da Gwen. Uhum. E a gente que assistiu os filmes anteriores e que gosta do Homem-Aranha, que acompanha o Homem-Aranha há tanto tempo, eu não sei, cara. A minha história favorita do Homem-Aranha de todas é a morte da Gwen Stacy. Tanto que quando ela morre no Espetacular Homem-Aranha 2, cara, eu chorei que nem a criança, Nossa. sabe? É uma morte doída e a gente entende que o Homem-Aranha é um herói trágico. Uhum. E por mais que o do Tom Holland tenha visto o Tony Stark morrer se sacrificando pelo mundo lá no Ultimato, isso não é uma tragédia que forme o herói ali, porque eles estavam numa batalha gigantesca, sabe? E tava na hora. Tava na hora de esse Homem-Aranha ter a dose dele de tragédia, e isso faz com que ele entenda melhor a si mesmo, principalmente quando ele confronta as histórias dos outros também, né? Uhum. E a forma como o conflito todo do filme ela vai se resolvendo é a mais dolorosa de todas as histórias do Homem-Aranha. Porque, assim, a única figura familiar que ele tem meio que morreu nos braços dele ali. É verdade, porque a dos outros não era a única, né? O Tio Ben morre Sim. nos braços do Tobey Maguire. A Gwen morre nos braços do Andrew Garfield, mas eles tinham a tia May ainda, né? Eles tinham os amigos e tal. É verdade mesmo. Então, assim, ele já tinha perdido a figura de mentor dele, que é o Tony Stark. Agora ele perde a May. E pra ele resolver tudo, ele tem que fazer com que o feitiço seja feito lá pelo Doutor Estranho, pra todo mundo esquecer ele. E aí, cara, eu lembrei da música do My Chemical Romance, chama This Is How I Disappear. Porque tem uma parte da música que fala assim: a partir de agora eu sou um fantasma. Então eu não consigo mais te ferir. Porque, no fim das contas, o que tava ferindo tanto a MJ quanto o Ned era eles saberem que ele era o Homem-Aranha. Então ele precisa se transformar num fantasma, precisa que todo mundo esqueça ele, pra que as outras pessoas não sejam feridas por esse fato. Então, assim, ele acabou de perder a tia e agora ele tá completamente sozinho no mundo. E nesse sentido, gente, como é uma tragédia realmente grande, é a melhor atuação do Tom Holland como personagem, sem dúvida Nossa, eu também nenhuma. acho, cara. Mas, mesmo assim, quando o Andrew Garfield entra em cena, ele prova... Mano, só de piscar, ele prova que ele é o melhor ator que já viveu o Homem-Aranha. Cara, o Andrew Garfield, ele tem uma coisa que, se você assistir novamente com a devida atenção ali, os dois filmes do Espetacular Homem-Aranha, você vai perceber que os filmes têm problemas seríssimos de roteiro, os vilões são ruins, é tudo muito problemático naquele filme, mas o Andrew Garfield consegue transmitir as emoções que ele precisa, mesmo com a máscara. E nesse filme, eles usam muito pouco a máscara, né? Porque eles precisam interagir entre eles e tudo mais, pra não ficar confuso, eu acho, fizeram eles ficarem muito sem máscara. Tanto que o Tobey Maguire, quando chega, ele chega de Peter Parker, né? Ele tá com o uniforme por baixo e tal. Então, o Andrew Garfield tem até mais oportunidades de mostrar essas nuances interpretativas que ele tem. Cara, ele é muito bom, não tem jeito não. O problema é que os dois filmes dele têm roteiros sofríveis, né? Nossa, cara, é muito ruim. E não é à toa
que a internet, nos últimos tempos, vem demonstrando um carinho enorme por ele, pelo Andrew Garfield, e pelo Homem-Aranha dele. Uhum. Vem crescido muito nos últimos meses, pelo menos desde quando se aventou a possibilidade de eles voltarem. É como se ele tivesse a possibilidade, vislumbrando a possibilidade de ter uma nova chance agora. Tanto que a Sony ela sinalizou aí, jogou no ar a possibilidade de ter um espetacular Homem-Aranha 3, velho. Eu vou gostar muito, cara. Com um roteiro que prestasse, É. se possível, né? Porque, olha, vou te falar. O Tobey Maguire, ele sempre foi um ator limitado. Não adianta falar que ele é um grande ator, mas ele entendeu muito bem o que era o Peter Parker dele, menos no Homem-Aranha 3. Porque no Homem-Aranha 3, olha... E é justamente por isso que ele chega como Peter, né? É como se ele tivesse entendido melhor o Peter e o Andrew Garfield tivesse entendido melhor o Homem-Aranha. A Marissa Tomei, ela entregou tudo que tinha pra entregar nesse filme também. Inclusive porque ela tem mais espaço, ela aparece muito pouco nos dois anteriores, né? Mas a atuação mais impactante de todas é a do Willem Dafoe. Cara, ele é muito bom. O diretor, o estúdio, sei lá quem, roteirista, eu não sei. A confusão é tão grande na Marvel que a gente não sabe nem se alguém manda além do Kevin Feige. Mas optaram por tirar a máscara do Duende Verde. E aí eles aproveitaram toda a feiura do Willem Dafoe, que... Bom, ele é feio, né, cara? Não tem como você negar um troço desse. Só que isso criou espaço para ele mostrar a dualidade do personagem, porque, né, tem essa questão do soro do Duende ter deixado ele doidão e tudo mais, e é um personagem completamente maluco, e se tem uma coisa que o Willem Dafoe sabe fazer, é cara de maluco. Porra, isso ele sabe mesmo. E ele tá muito melhor que 2002, mano, parece que ele não parou de viver o personagem, não parece que é um personagem que ele viveu faz quase 20 anos e agora voltou. Pô, nossa, velho. E... também, ó, acho que não tinha escolha melhor pra ser o principal vilão desse filme. Sabe, ele faz o que precisa fazer pra gerar o descontrole do protagonista, né? Que, como eu falei, tá muito bem. E uma coisa que eu gostei bastante, esse filme é o mais violento dessa franquia atual. Mano, o Tom Holland dá umas porradas no Duende, que a porradaria mesmo é só entre ele e o Duende, né? Os outros não são tão viscerais, assim. Mas ele dá umas porradas com gosto. Nossa, você sente, né, cara? Porra. Parece até que os caras viram aquele trailer do The Batman e resolveram falar, vamos pelo menos pôr uma coisinha um pouco mais adulta aqui, né? Porque é justamente isso. Esse filme, ele é a jornada de transformação dele em Homem-Aranha de verdade. Agora ele tá virando adulto. Porque, como você falou, né? Ele perdeu todo mundo agora, porque as pessoas... A Tia May morreu, as outras pessoas esqueceram dele. Ele tá sozinho. Ele tá todo ferrado. Ele tá morando num apartamentozinho em Manhattan. Finalmente, Homem-Aranha foi pra Manhattan. Porque é uma coisa muito impregnada na mitologia do herói também, né? Ele estar em Manhattan e tudo mais. E ele não tem mais o Aranha de Ferro. Ele não tem mais o uniforme tecnológico. E depois de 6 filmes, finalmente, Tom Holland é o verdadeiro Homem-Aranha do MCU. Grande abraço. Um beijo e até o próximo filme.